Paz e anda bem. assim, ninguém diz. Paz e bem. Opa! Raniel, viu? Só um pouquinho, sabe? A Raniel agora tá ok, não tá, Tranquilo. Juliana? Desculpa, Nájila. Ela tá no restaurante. É o hábito aqui. Então, já sabe, já manchete saviniana. É que a Raniel tem prioridade em Brasília. Olá, Raniel. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Amadeu, e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Espero que agora esteja tudo bem aí na minha imagem. Aí vai estar tudo Tudo sensacional. Maravilhoso. Ô Raniel, lá. vamos começar com o auxílio emergencial. Traga boas notícias. Sim, boas notícias. A votação acabou agora. Nesse momento, eu estava, inclusive, ali acompanhando a coletiva do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Votação do segundo turno da PEC emergencial, com 62 votos favoráveis e 14 contrários. Não teve grandes alterações no texto do relator. Portanto, a partir de agora, esse texto vai para a Câmara dos Deputados e tudo indica, de acordo com Fernando Bezerra, líder do governo no Senado, que essa votação pode ocorrer ainda amanhã. Depois da votação na Câmara em 2 turnos, o governo federal deve publicar uma medida provisória dizendo o valor, a quantidade de meses e quem são os beneficiários da prorrogação do auxílio emergencial. Tem uma novidade, já circula aqui em Brasília uma informação de que pais e mães solos, que sustentam a família sozinhos, eles devem receber R$ 375. Aqui no Senado, houve uma discussão com os partidos da oposição, principalmente do PT, que apresentou uma emenda supressiva para que esse valor colocado pelo relator, senador Márcio Bittar, de 44 bilhões extra-teto para o pagamento exclusivo do auxílio emergencial, não ficasse nisso, não ficasse apenas nos 44 bilhões de reais. Eles não queriam estipular valor para que chegasse ao pagamento dos R$ 600, como foi no ano passado. Porém, essa emenda não foi aceita. Vamos ver agora a fala do senador Paulo Rocha, assim que a votação terminou, descontente com o resultado, é o líder do PT no Senado. Vamos ver. Nós tínhamos uma posição bem clara, que a gente queria discutir todos os temas que eles colocaram, reforma fiscal, administrativa, etc., fora no outro texto, e que a gente discutisse exclusivamente a questão emergencial, para pagar o auxílio emergencial. Nós fizemos todo esse esforço, não foi possível. Esse último destaque era para criar condições do governo pagar os R$ 600, em vez dos 250 que ele está propondo. Mas perdemos também. No entanto, a gente vai continuar esse processo lá na Câmara Federal. Amadeu, a discussão na Câmara promete ser bem mais acirrada, porque a oposição lá é maior. E eles também têm a ideia não só de aumentar o valor do benefício, não limitar nesses 44 bilhões de reais para o pagamento, assim como incluir outras pautas nesse extrateto, como, por exemplo, Bolsa Família e até emendas parlamentares. Amadeu. Raniel, mas vamos lá. Do que está acertado, que não muda, que vai continuar, que já está certo, é os 250, 4 meses. Exatamente. Quem fala tudo isso, Amadeu, é o governo federal. A Câmara e o Senado abrem caminho para a edição dessa medida provisória que vai explicitar tudo. A partir do momento que o presidente publica a medida provisória, já vale. Tá. Lembrando que no primeiro auxílio emergencial ano passado, a ideia do ministro Paulo Guedes era de um auxílio de R$ 200 durante 3 meses. O Congresso, né, aumentou para 500 e o presidente, na hora de assinar, botou 600. Esses são os fatos. Em negociação aqui na Câmara, o líder do governo na Câmara, que era o Major Vitor Hugo, conseguiu negociar e chegou aos 600, aqui na Câmara ainda. Isso, mas a pedido do presidente. Exatamente. Pedido do presidente, já que vai para 500, eu quero 600. Então pode ser que agora, pode ser que o valor até seja aumentado, dos 250, sei lá, para 300, mas que os 250 estão garantidos, estão, é isso, né? No mínimo isso, No porque mínimo esse isso, valor tá. de 44 bilhões, ele estipula R$ 250. Isso. Agora, vamos para outro tema. A bancada do Piauí aí em Brasília está remanejando recursos deles, né, de emendas, para o enfrentamento da Covid. Como é isso? É isso. Quem me confirmou foi o coordenador da bancada, o deputado Átila Lira, do Partido Progressistas. O que acontece? O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele chamou ali, quando os governadores estiveram aqui em Brasília, as bancadas para que
se movimentassem, destinassem recursos de emendas suas para um fundo emergencial de combate à Covid. Ao total, o presidente da Câmara anunciou 14 bilhões e meio. Desses 14 bilhões e meio, 2 bilhões e meio seriam dessas emendas individuais dos parlamentares. No caso do Piauí, o deputado Átila me informou que das bancadas, da emenda de bancada, ou seja, de todos os 13 parlamentares, 50% dessa emenda já foi destinada à saúde. Então, o que ele disse que vai fazer é remanejar esses 50% de emenda da bancada para esse fundo emergencial de combate à Covid. Então, não vai ter grandes alterações. Lembrando que os outros 50% de emenda da bancada foi para obra estruturante no Piauí, para obras, né, para recuperar as estradas no estado, de acordo com a Átila Lira. Amadeu. E o governo federal confirma a aquisição de vacinas, não só de um laboratório, para que a gente tenha, a partir da chegada dessas novas doses, uma vacinação continuada e não esse para-continua que existe hoje. É o objetivo do governo federal, viu? O Ministério da Saúde anunciou a compra de 138 milhões de vacinas da Pfizer, que é o único imunizante que tem um registro definitivo aprovado pela Anvisa aqui no país, e também da Janssen, que é da Johnson & Johnson. Essas doses devem chegar nos próximos meses, até maio, 9 milhões de doses. De maio a junho, mais 34% dessas 138, e depois de junho até dezembro, mais 59%. Mas, Amadeu, o contrato não foi fechado. Então, a gente tem que aguardar o que vai estar lá nos termos do contrato. O que falta para esse contrato ser fechado é o presidente da República sancionar aquela lei que foi aprovada essa semana e que mostrei ontem para vocês, em que autoriza estados, municípios e empresas comprarem vacinas e se responsabilizarem caso tiver efeito colateral. Então, a partir do momento que o presidente sancionar, aí sim esse contrato vai ser firmado, porque aí isenta essas empresas de qualquer responsabilidade. Além disso, uma observação de bastidor que eu faço é que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pediu exclusividade a essas empresas, ou seja, barrando a possibilidade de estados, municípios e até as empresas comprarem os imunizantes dessas duas farmacêuticas. Além disso, também, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, há 5 dias estava negociando compra de vacinas com a Pfizer. Então, isso pode ter alguma relação, inclusive o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, disse que isso é um absurdo. A gente tem um trecho da fala do ministro da Saúde falando sobre essa negociação. Vamos ver. A articulação do governo federal será possível agora incorporar novas vacinas que antes possuíam impeditivos legais. Tratamos com a Pfizer e a Johnson & Johnson para que tenhamos, a partir de maio próximo, mais 138 milhões de doses de vacinas para imunizar a nossa população, utilizando o Programa Nacional de Imunização. Estamos trabalhando forte para que até o final deste ano, os maiores de 18 anos que puderem ser vacinados, sejam vacinados. Enquanto isso, alerto sobre a importância de que todos mantenham os cuidados preventivos individuais para diminuir o risco de ficar doente. Vamos continuar confiantes e unidos para que juntos possamos controlar essa pandemia o mais rápido possível. E uma boa notícia, Amada, para os profissionais da educação, eles foram incluídos na lista de grupo prioritários pelo Ministério da Saúde. Isso por conta daquele pedido do ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, no dia 8 de fevereiro, que solicitou que o Ministério explicasse quais são realmente os grupos prioritários, e foi acrescentado. Quem comemorou foi o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Amadeu. E com justiça. Se tem professor indo dar aula, tem que estar vacinado. E outro também, eu vi, foi o deputado Fábio Abreu solicitando que os profissionais da área de segurança, que estão também na linha de frente, sejam prioritários nas listas de vacinação. É um pleito também muito justo e correto que faz o deputado Fábio Abreu, não é, Raniele? Ontem ele estava aqui na comissão externa de combate à Covid
no plenário da Câmara dos Deputados e ele solicitou isso publicamente, mas não depende apenas dessa solicitação, há todo um processo que tem que ser enviado para o Ministério da Saúde e aí eles decidem se será acatado ou não esse pedido. Mas que realmente os profissionais de segurança também precisam, porque eles têm contato ali diretamente, estão na linha de frente de combate dessa pandemia. Obrigado, Raniele Veloso, ao vivo, as informações nos atualizando de Brasília. Obrigado, Raniele. Quando a gente